Eu vi esse vídeo aqui do Escreva Seu Livro e achei que pode ser uma boa oportunidade a gente falar sobre plot twist. Surpresas. Então, a gente tem que tomar o cuidado, né? Para colocar surpresas, então, ou consistentes, extremamente consistentes com a história. E elas podem ser assim, elas podem ser consistentes e serem surpresas assim. Uma possibilidade, né? É a surpresa do nada. Surpresa do nada é, sei lá, de repente cai um piano numa mudança que está acontecendo na cabeça de um personagem. Então isso muda todo o curso da história, porque o personagem morre porque caiu um piano na cabeça. Não é algo que esteja implantado na história, mas é algo possível de acontecer, né? Um acidente, uma bala perdida, um negócio assim pode mudar o curso da história e é aquela surpresa que vem de lugar nenhum. Se ela for consistente com a realidade que é apresentada, e ela causar uma transformação interessante na história, bom, morreu ali o personagem, mas a história segue para outro lugar, né? É uma virada bruta, mas é possível, né? Pode cair um piano na cabeça de alguém. Espera-se que não, mas pode. Então, é uma surpresa que vem do nada, mas você pode colocar uma coisa dessa na sua história se ela levar a uma mudança significativa. Não faça esse tipo de ocorrência a troco de nada. Você não deve fazer, minha história tá chata, vou jogar um piano aqui. Não. Isso é uma parada que não é que é um erro comum pra caramba, assim, óbvio, é um erro bem comum. Mas não é uma daquelas coisas que eu mais vejo em autor iniciante fazer. Tem coisas que são mais óbvias. Só que isso aí que a Laura falou, de fato, até em autores mais experientes acontece. De você falar, pô, meu livro tá meio paia, eu tenho que botar um plot twist. E eu acho que todo mundo já percebeu, em alguma história que gosta de consumir, quando o autor parece que forçou um pouco a mão pra fazer a história dele dar uma bombadinha. Sabe, eu acho que rolou esse papo muito quando em One Piece, que é uma obra que eu acompanho semanalmente, o Luffy ele se transformou em outra parada. E aí muita gente, e eu sou uma dessas pessoas, não gostou muito disso. Eu pessoalmente não sou muito fã do Luffy Nika. Acho que é uma solução fácil, sabe? Não é uma solução que parece One Piece. Muita gente defende que era realmente previsto, que não foi só uma estratégia para ganhar marketing, mas eu discordo. E eu amo One Piece, acho o Oda um gênio. Né? Esse é o Deus Ex Machina, né? De certa forma mas se aquilo que depois acontece, depois do acidente absurdo, acontece uma série de coisas que dão consistência à história, revelam o personagem, faz a história andar, ainda que dê uma transformação bruta, ok. E, como regra, né, um acidente, alguma coisa assim, só deve causar problemas, não soluções, tá, gente? Então, a interferência do acaso, entre aspas, né, na sua história, deve causar uma surpresa que traga problemas. Então, o piano cair e matar alguém, uma bala perdida, matar ou acidentar alguém, esse tipo de coisa deve causar problemas, não soluções. Vem o bandidão, aí caiu o... Eu acho que a gente também não precisa ter medo de usar o Deus Ex Machina, tá? Eu como escritor, como criador de histórias, fiquei um pouco com medo de usar tudo que é clichê, que é batido. Tipo, Deus Ex Machina mesmo é um bom exemplo, eu acho, né? Só que tem situações onde eu acho que tá liberado você ser meio preguiçoso. Não é nem preguiçoso, tá? Se você não consegue encontrar uma forma melhor de contar aquilo, eu acho que tá bem válido você aplicar um Deus Ex Machina, você fazer uma forçação de barra de vez em quando, porque as grandes obras que a gente costuma gostar tem essas paradas. E normalmente tem essas paradas porque é bem difícil de você não ter, comercialmente falando. Ó, o Luffy aí querendo aparecer e participar. Então, levem a sério o que está sendo dito aqui, mas eu acho que não precisa levar com faca na bota, sabe? Eu vou tentar interromper menos, que foi 2 minutos de vídeo, né?
o piano em cima do bandido resolveu o problema. Isso não. Acabou a história. E foram todos felizes para sempre. Aí não vira. Aí não dá. Não dá. Ó, e o Maçã aqui está falando, ó, interessante é quando você se prepara para uma surpresa, se constrói o terreno para isso, simplesmente não acontece um plot twist e a surpresa acaba sendo essa mesmo, né? Isso é muito ruim. O segundo... Não, calma lá, muito ruim depende, né? Depende. Aliás, eu acho que é muito comum que isso aconteça, hein, Laura? Eu diria para você que é muito comum. Sim. Há que tomar cuidado, tá? Se você prepara, né, cria um suspense e tal, você tem que entregar alguma coisa. Não pode ser assim, sei lá, aquelas espoletinhas, né? Toque, faz um barulhinho de nada, depois você ameaçou de soltar fogos de artifício. Não pode, tem que vir alguma coisa, né? A segunda surpresa é a surpresa para a qual há dicas sutis. Então, é aquele tipo de história em que o padre lá, que é lobisomem, provavelmente nessa história tem alguma dicasinha, um toquezinho de que isso é possível. Né? No caso de uma pessoa com identidade trocada, tem alguma dica? No caso de assassinos, por exemplo, histórias em que há assassinos, tem uma dica de quem é o assassino, só que são dicas sutis. E as dicas sutis, gente, elas são escondidas nas histórias de maneiras com artimanhas. Uma maneira boa de esconder uma dica sutil é quando há uma descrição do cenário ou de uma situação com um monte de coisas. Por exemplo, entrou na sala e estava uma bagunça terrível, e tinha roupa no chão, e tinha um vaso derrubado em cima da mesa, uma xícara com um café velho dentro, ou um pó do lado da xícara, ou uns talheres sujos, blá, blá. Então você tem uma descrição de um monte de coisa e no meio daquela descrição tem uma dica daquilo que vai acontecer lá adiante. Então, de repente, esse pó é uma cocaína e aquele cara é um traficante ou um drogado. Eu acho que as melhores viradas que tem em história é quando a gente constrói elas com coisas que pro leitor não faz o menor sentido no momento, não chama atenção, sabe? E depois, quando você junta as peças, fica muito claro. Só que eu acredito que a melhor técnica para fazer isso não é você ir jogando coisas aleatórias e depois inventar uma forma de fazer sentido. Que é o que, acredite se quiser, muita gente faz, inclusive grandes autores. Acho real que a melhor forma de fazer isso é você pensar em algo, esse plot twist, né, o que vai acontecer, e a partir disso você pensa quais são os elementos dentro dessa minha virada que são mais distantes um do outro. Então vamos supor que... Caramba, cara. Vamos pegar um clássico aí, tá? O Darth Vader é pai do Luke Skywalker. Beleza? Beleza. Quais são os elementos mais distantes um do outro que podem contribuir pra gente saber que o Darth Vader é o pai do Luke Skywalker? Vocês querem um exemplo de easter egg ou foreshadowing que rola? Eu acho que até esse bobear nem é um foreshadowing. Porque eu acho que o George Lucas não tinha pensado no Darth Vader ser pai do Luke antes do filme 2, tá? Eu acho que no filme 1 ele não tinha tido essa ideia, não. Mas o Darth Vader, quando ele pilota uma nave, e antes disso o mestre do Luke fala que o pai do Luke era um ótimo piloto, a gente tem uma conexão. Aí se você ficar batendo muito na tecla, nossa, o Darth Vader, além disso, também é um ótimo piloto, começa a ficar na cara, porque você começa a dar um tratamento igual. Mas se você só mostra ele sendo um piloto bom e não fica focando no fator, é legal. Aí você pega outro elemento contrário a isso. Então a gente falou de piloto, o outro elemento que vai se conectar com o Darth Vader e com o pai, com as histórias que o Luke ouve sobre o pai,
tem que ser muito distante disso, para que o leitor dificilmente junte o ponto A com o ponto B, entendeu? E não acho legal, inclusive, colocar junto. Então, tipo, Luke, o seu pai era um ótimo piloto e gostava de tomar litrão. Aí aparece o Darth Vader pilotando uma nave e tomando um litrão. Acho paia, é muito na cara. Mas quando você descobre depois e você volta pra reassistir, você fala, porra, é verdade. Eu vi o Darth Vader tomando um litrão depois. Sabe o que eu quero dizer? Acho que vocês entenderam. Alguma coisa. Estou inventando aqui para vocês verem, né? Então, nessa descrição dá um monte de coisa e a dicasinha, tem um pozinho aqui, mas você não chama atenção para ele. Você continua a história, só que quem for reler vai dizer, olha só, foi dada a dica, é verdade. Pô, malandro esse escritor, hein? Ele me deu um toquezinho aqui, só que eu não registrei, porque um dos jeitos de esconder é justamente fazendo uma descrição que tem um monte de coisa e não dá realce para aquilo, não chamar atenção para aquilo que é a dica, né? Um segundo jeito de esconder uma informação é você colocar uma cena de ação muito detalhada. Então a pessoa está brigando, está estapeando, está discutindo, xingando, e enquanto você vai descrevendo esse entrevero que está rolando lá, a cena de ação, correria, ou discussão, ou sei lá o quê, pelos detalhes de onde está acontecendo a cena, você pode dar muita informação, né? O tal do pozinho pode estar lá no meio de uma briga, né? Algo pode ser jogado na cara do outro que seja uma dica. Porém, como a pessoa está prestando atenção na ação, que se você fizer de uma maneira bem explicada, vai atrair a atenção, então você pode incluir dicas de uma surpresa que você vai deixar lá adiante e ninguém repara, as pessoas passam batido. Pô, eu curti pra caramba essa dica, tá? Achei da hora. Elas estão prestando atenção na briga, no conflito, naquilo que tá rolando ali. Então são dois jeitos de esconder dicas que vão aparecer lá na frente, que vão confirmar a surpresa lá na frente e fazer com que você não tirou ela do nada. A Fronde lembrou aqui um filme que é sensacional, é majestico, eu diria. Eu acho que eles vão mudar de assunto, né? Eles vão para outro tópico, mas basicamente é isso aí que a Laura falou, é real pra caramba. Mas eu acho que eles deram umas boas dicas, né? O que vocês acham? Vocês gostam de plot twist, de virada, de meter umas viradas no livro de vocês? Vocês são meio tipo... Não é a questão nem de ser contra, né? Mas prefere não. Deixa eu acionar vocês aqui na tela, inclusive. Pra dar pra ver vocês. E me colocar um pouco pra cá também. Deixa eu dar boa noite pra quem tá aqui. Lembrar vocês de deixar o seu like. Deixa o seu like. Deixa o like na live e no vídeo também, se for vídeo gravado depois. Boa noite pra Manu. Boa noite pro Lipe, boa noite pro Nero, boa noite pro Diogo, boa noite pra Amanda, boa noite pra Nicole, boa noite pra quem tá assistindo aí e não se manifestou, não vai se manifestar. Não sei se vocês viram, mas o CEO tá participando da live com a gente hoje aqui. Nos meus livros, eu não sou o maior fã de virada, não porque eu não goste de virada, mas porque eu falei outro dia, foi ontem, seminário da Flávia, eu falei que eu sou muito noveleiro, eu gosto de escrever novela. E em novela, as viradas, elas não são iguais uma virada de romance. Existem viradas, lógico, né? Lógico. Mas normalmente a virada do romance, ela acontece num momento muito definidor da obra. E a virada da novela, quando ela acontece, você ainda tem muito pra contar. Então eu sou mais dessa parada, tá ligado? Em O Corvo Negro, por exemplo, você tem uma virada que acontece... Eu acho que no meio do livro. E depois tem ainda metade do livro para você ler, entendeu? E aí, durante o livro, os acontecimentos, você tem micro viradas ali de personagens. Então você, como leitor, tá acompanhando uma cena que para você tá vendo. Mas para um personagem, aquilo lá vai mudar a cabeça dele. Então é o que eu chamo de micro virada, né? Pro leitor não é uma surpresa, mas para um personagem e muda drasticamente a história. E o leitor, ele fica esperando para ver quando que o personagem vai descobrir aquilo. Então é legal, porque você cria uma animosidade no personagem, né? O Nero falou, diria que os meus não tem, porque não é o tipo de enredo que eu faço. Pois é. Existem enredos que realmente não combinam tanto, né? Eu gosto de deixar pistas sim.
E acho super bacana quando depois os leitores vêm comentar sobre elas quando estão numa segunda leitura. Cara, eu acho isso irado. Na primeira edição do Corvo Negro, a Mary, ela traía o Ukiel, assim, tipo, de uma forma absurda. Absurda. Na primeira versão, essa versão que vai ser lançada não é assim. E escapava do capuz da assassina que atacou o Ukiel uma mecha prateada. E aí você, obviamente, ligaria com a Mary. Muito óbvio, né? Tá muito na cara. Mas foi o melhor que eu consegui fazer na época, né? Não é à toa que foi modificado na nova edição. Então, tipo, eu gosto também dessas paradas. Tô tomando aqui um José Cuervo especial hoje, bem de leve, só pra alegrar a terça-feira. E também temos um Jack Daniel's Fire, que é um coquetel de canela, caso eu canse do José Cuervo, que tá no fim, inclusive. Temos também a companhia do Luffy, que ele não é a favor da cachaça, ele acompanha conforme eu sirvo, conforme eu bebo. O Luffy, ele é o maior antidrogas que eu conheço, tá? Você não pode usar nenhum entorpecente perto dele, nem remédio que ele fica chateado. Rapaz, o trenzinho forte. O Malu falou, mas acho que depende do contexto. Depende do contexto. Ah, peraí, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui em cima, perdi coisa. Eu curto quando o personagem real me engana sem eu saber, aí no fim ficou... Como assim? Cara, depende pra mim, tá? Depende pra mim, porque existem situações onde o personagem ele mente pra você. Quando o leitor ele perde um pouco da vergonha na cara e ele mente pra você em vez de te contar uma meia verdade, eu acho paia. Porque é quando você força a barra pra fazer uma virada, né? Isso acontece volta e meia, inclusive em grandes obras. Que você chega numa virada, num plot twist. E esse plot twist ele é totalmente baseado em uma parada que na teoria não era pra ser daquele jeito. Porque pelo que você entendeu do mundo, pelo que você entendeu das coisas, não era daquele jeito. Aí alguém vira pra você e fala, não, bobo, não é radiação, é irradiação. Aí você fica, uau, isso muda tudo. Mas na verdade é uma forçação de barra do escritor pra te obrigar a ter um plot twist que você não tinha como saber antes que é um plot twist. O Diogo falou que gosta de fazer isso em thriller, mano. Em thriller é meio que obrigatório ter virada, né? Tipo, thriller sem virada é complicadíssimo. Curto um bom plot quando o capítulo termina com aquele clímax, estilo final de episódio de Avenida Brasil. Cara, eu adoro isso. Inclusive, eu sou o maior defensor de capítulos hipercomerciais, né? Que na minha opinião... Tô até com medo de balançar isso aqui, mano, porque a cachaça não caiu, nem eu virando o máximo que eu podia. O que é um capítulo hipercomercial, na minha opinião? Ele é um anúncio. Ele é um ad. Se você fosse trabalhar com marketing... Caramba, não vai sair não? Se você fosse trabalhar com marketing... isso aqui tá... Tô com medo, cara. Depois eu resolvo isso aqui. Capítulo comercial. Ele começa com um gancho para você querer ler ele inteiro. No meio, você tem o conteúdo. Então você tem que entregar uma boa história, uma boa narrativa, uma boa linha de raciocínio. Quando essa linha de raciocínio termina, você entregaria no anúncio um call to action. Em vez de você entregar um call to action, você repete um gancho, mas um gancho que leve para o próximo capítulo, para a próxima linha de raciocínio. Saca? Eu sou fã demais disso. E quando você estimula esse tipo de capítulo, você tem uma tendência a capítulos menores, que é outra coisa que eu gosto também. Então fica aí a dica extra, né? Solidificou a cachaça. Então, a cachaça ela tá bem líquida, tá vendo? Mas não tá saindo. Quem usa essas cachaças aqui sabe que esse bico aqui você tem que dar uma sacudida para ele descer. Só que o meu copinho é a tampa. Opa. Foi o que aconteceu que eu tinha medo. Vazou. Nossa, vazou muito, gente. Vocês não estão entendendo. Mas também ninguém mandou eu fazer isso, né? Enfim. Esse foi agora uma aula prática de plot twist. Todo mundo esperava que eu fosse virar a cachaça e fosse acontecer isso. E aí foi lá e eu entreguei pra vocês o que vocês esperavam.
que eu fizesse. Então foi uma aula de como não fazer um plot twist, né? Porque foi bem previsível. Bom, é isso. Deixem o like. Não esqueça de deixar o like. E para quem está assistindo gravado, se inscrevam no canal também.